Pessoal, muito boa noite. Nós estamos gravando esse vídeo aqui, né? Boa, né? Deu até para mas nós estamos gravando esse vídeo aqui sobre um sentimento, uma emoção que é inerente ao ser humano, que é o medo. O medo, ele já vem de fábrica. Todo ser humano tem medo de algo ou de alguma coisa, até por uma questão de sobrevivência. O medo nos é imposto. Mas agora, o medo em demasia, o medo exagerado, o medo infundado, é esse tipo de medo que nós temos que nos precaver, porque esse tipo de medo nos traz frustração, esse tipo de medo nos impede de evoluir, esse tipo de medo impede você de andar para frente, impede você de passar numa prova, impede você de conquistar alguma coisa. Esse medo impede você de avançar em algumas áreas da sua vida. Existem vários tipos de medo, né? O medo de perder, o medo de morrer, o medo de alguma coisa, o medo de algo, o medo de inseto, o medo de cobra, o medo de perder, o medo de evoluir, o medo de progredir, o medo de mudar, o medo de conquistar, o medo, muitas vezes, sua vida, o medo e não a confiança que domina o mundo. Você pode ver que as pessoas prestam mais atenção no que diz respeito a alguma coisa de medo do que de confiança. O medo não pode dominar todas as áreas da sua vida. O medo em si ele é bom para poder nos prevenir de algum acidente, nos prevenir de algum perigo real. O medo, no sentido de sobrevivência, ele é bom, mas o medo exacerbado, o medo infundado, o medo irracional, ele provoca muitos danos à vida da pessoa. A pessoa deixa de fazer muita coisa por causa do medo, deixa de ir para frente por causa do medo. O medo de fazer um teste, o medo de fazer uma prova, o medo de uma entrevista de emprego, o medo de pessoas, o medo de coisas. E muitas vezes esses medos são infundados, né? Tem que haver um equilíbrio entre o medo real, aquele que nos guarda de um perigo real, e aquele medo imaginário, né? Que é um medo infundado que você vê muito nos filmes, que a pessoa se imagina aquele terror, aquele fantasma, aquele bicho, aquele objeto fantasmagórico, aquelas coisas que são fantasias. Então, são esses tipos de medo que nós temos que discernir, que temos que fazer a diferença. Há o medo real, do perigo real, e o medo infundado, que muitas e muitas vezes atinge a vida de uma pessoa de forma danosa, atrapalhando e deixando de evoluir, deixando de progredir, deixando de vencer, deixando de conquistar por causa do medo. Se não é ruim, mas o medo exagerado, ele é prejudicial. Então, uma das maneiras de você dominar o medo está na palavra de Deus. A própria palavra de Deus nos garante segurança, garante o domínio do medo fundado. O medo real é benéfico. Ele nos assegura de nos livrar de algum perigo, de alguma situação de perigo real, como cair de uma altura, como de um acidente, como de alguma coisa realmente
prejudicial. O medo, ele pode nos proteger o nosso corpo, pode nos proteger de um acidente, pode nos proteger de um perigo real. Agora, o medo infundado, ele é destruidor. Como que você pode vencer o medo? Porque o medo é uma emoção que já vem de fábrica para o ser humano, mas o medo em demasia já atrapalha. O medo é o medo que não é real, o medo ilusório, o medo exacerbado já atrapalha a pessoa de evoluir. E uma das maneiras que nós encontramos de nos proteger do medo está lá no Salmo 91. Você pode ir lá no Salmo 91, a partir do versículo 2, que você vê aí na tela. O Salmo 91, ele diz assim, né? Começa com o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro, quer dizer, estarás sem medo, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás, quer dizer, não vai ter medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propõe nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Palavra melhor do que essa para garantir segurança e para você se fortalecer e se guardar daqueles medos reais e os medos imaginários e os medos infundados. Então, guarde isso com você. Toda vez que você se sentir ansioso, preocupado, com medo, lembre-se de apelar para a palavra de Deus, porque ela vai te trazer segurança, vai te trazer força, que você vença determinados tipos de medo que são medos infundados, que não tem lógica, que não tem realmente não são perigos reais, são medos fundados. Então recorra sempre à palavra de Deus. Sempre você tem arma contra esse tipo de medo infundado, é a palavra de Deus. Recorra a ela. Assim você não vai temer coisas que não são reais. O medo natural, o medo pela sobrevivência é bom, mas o medo infundado vai te atrapalhar, tá bom? Tem uma outra palavra que está lá em Mateus, você pode ler lá em Mateus, no capítulo 10, 28, que fala sobre que nós não devemos temer. Aliás, a palavra não temas está na palavra de Deus 366 vezes, uma para cada dia do ano, para você não ter medo, não temer, porque ele garante que vai estar com você. Deus ele fala 366 vezes na Bíblia para que a gente não tema, né? Uma para cada dia do ano e para o ano bissexto também. Então, lembre-se também dessa palavra. Olha, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A esse você tem que ter temor, reverência, respeito, que esse é o próprio Deus. A esse nós devemos temer. Então, fica aí a dica. Está com medo? Está inseguro? Está intranquilo? Está temeroso? Tem medo que é infundado? Medo exagerado?
medo demasiado, corra a palavra de Deus, né? Dos antídotos para esses tipos de medos, tanto real quanto imaginário, medo infundado, a palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. Guarde isso na sua memória, no seu coração, porque eles vão te livrar do laço do passarinheiro, do medo exagerado, do medo exacerbado, do medo imaginário e do medo real também, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Sempre guardando, livrando e protegendo todos aqueles que creem, confiam de verdade na sua palavra, tá certo? Um grande e forte abraço, até a próxima vez, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem ligados aqui no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares, faça com que essa palavra chegue a muitas e muitas pessoas que têm andado amedrontada em demasia. Tá bom? Um grande e forte abraço, até a próxima. Que Deus abençoe a todos, grande e abundantemente. Em nome do Senhor Jesus.